Boa noite, amados. Amém. Mais uma quarta-feira, graças a Deus, que o Senhor nos concede estar na casa dEle. E vamos, nessa hora, participar da palavra do Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, Deus, tudo já foi, Senhor, orado, Deus, nesta noite. Mas nesta hora, Senhor, eu te peço que, Senhor, eu seja, Deus, um canal, Senhor, do teu fluir, Deus. Senhor, nesse momento, a tua palavra, Senhor, que nós vamos estar participando, que seja algo, Deus, que venha, Senhor, Deus, curar, Senhor, o nosso interior. Fala conosco, meu Deus, que possamos, Deus, sair daqui mais uma quarta-feira, Senhor, ouvindo a tua voz. Assim, Deus, eu oro no nome de Jesus. Amém? Queridos, abram a sua Bíblia em João. Amém? Todos acharam? João 4. Em João 4. É uma mensagem já bem conhecida de todos nós, da mulher samaritana. E para falar desse texto, eu, sinceramente, quando o pastor me pediu, para quarta-feira, eu vi, a gente já tem acostumado tanto a ver, falar sobre recomeço, várias igrejas, tudo a gente vê recomeço, falando, Senhor, não era, se fosse para mim, se fosse para mim escolher, não seria o tema. Mas eu sentei ali no domingo, após o pastor ter me convidado, e o Senhor falou para mim, recomeço. Eu falei, Senhor, se fosse eu escolher, não seria esse o... Mas a gente está à disposição, do Senhor, não é a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E eu vi o texto em João, da mulher samaritana, aquela mulher que a sua trajetória ali, a sua conversa ali com o Senhor, a gente percebe um recomeço na vida daquela mulher. E ela não desperdiçou a oportunidade. Nós vamos na leitura, os irmãos vão entender, e que nós também não percamos a oportunidade dos recomeços que o Senhor tem para nós. Porque o recomeço, às vezes é um recomeço que nós já percebemos que precisa acontecer. Tem recomeços que a gente já identifica, eu preciso. Tem outros, mas na vida dessa mulher, ela foi ali surpreendida e nem esperava que seria aquele dia. E que assim também, que a gente venha estar aberto para o recomeço, seja ele da nossa parte, aquele que a gente já tem conhecimento, que a gente já veja, detecta áreas que há uma necessidade, mas também, quando formos pegos assim, de surpresa, nós venhamos aproveitar. Amém? E vamos ao texto, João 4, do 5, 18. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou
assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras os dons de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. E a gente, avançando nessa leitura, a gente vê ali aquela mulher, que na sua situação ali de vida, era uma mulher sedenta, era uma mulher que necessitava de ter a sua sede saciada em alguns aspectos, em algumas áreas da sua vida. E o Senhor estava ali prontamente para saciá-la. E dessa mesma feita, Ele está aqui nesta noite para saciar as áreas que a gente tem sede na nossa vida. E recomeço, bebendo, o tema da mensagem é bebendo da fonte que nos alimenta espiritualmente. Pensando ou não, querendo ou não, os dias apontam para a necessidade de um recomeço. Esses dias, esse tempo que nós temos passado, todos os dias aponta para um recomeço na nossa vida. Seja ele planejado ou no de repente, como eu já havia dito. O recomeço, todos nós, ao acordarmos, é um recomeço na nossa vida, na nossa caminhada, seja ali onde a gente precisa, fazer os consertos, os acertos, é um recomeço. Primeiro, porque as perdas foram muitas. Segundo, porque algumas perdas foram irreparáveis. Como esta mulher, às vezes, não vemos o recomeço por causa de um olhar circunstancial de nós mesmos. Às vezes, a gente vê as coisas assim, tão ali, difícil, tão longe, tão inatingível, que a gente custa a crer, a tomar posse do recomeço. Mas que o recomeço é para todo aquele que crê, que sabe que existe um Deus que se importa, sim, com a minha e com a sua necessidade, com a minha e com a sua queixa. Então, esse recomeço é possível, é necessário e precisa estar bem
decidido e bem aguçado dentro de cada um de nós. Amém? Muitas vezes olhamos primeiro os impedimentos na oportunidade de recomeçar. O recomeço nos pede respostas e muitas vezes só temos pergunta. Como aquela mulher perguntou: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Às vezes a gente, exige de nós uma resposta, a gente tem a pergunta, mas como? Como que é possível? Como que vai ser? E às vezes nós nos paralisamos nessas coisas, e isso daí nos impede de avançar. Nossa realidade já basta, não podemos olhar apenas para ela e deixar o recomeço passar. Em Eclesiastes 11:4, diz que quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca secará. Se nós ficarmos olhando para aquele que falhou, para aquele que faliu, para aquele que não deu certo, o tempo não está bom, não está favorável, se nós nos atermos somente a isso, nós não cegaremos, que nem diz a palavra. Então, que nós não viemos ficar somente olhando para o vento, para a tempestade, olhando para aquilo de mal, mas aquele que confia no Senhor. Nós precisamos ir além das circunstâncias contrárias, porque nós somos daquele que confia, e a palavra de Deus diz que Ele não tem prazer naquele que retrocede, e nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Jesus sempre tem uma resposta, uma palavra para quem precisa recomeçar. Ele sempre tem uma palavra para aquele que precisa recomeçar. A gente pode ver que para a prostituta, ali, aquela mulher, quando foi ele pega, todo mundo acusando, humilhando, desmoralizando ela, e o Senhor tinha uma palavra para ela: vai e não peques mais. Ele sempre tem uma resposta para aquele que deseja recomeçar. E ela desejava recomeçar uma vida limpa, uma vida íntegra. E ele deu uma palavra para ela: vai e não peques mais. Também nós podemos ver a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher também, o desejo, a gente consegue imaginar o desejo que aquela mulher tinha de ter uma vida normal, para ela ter a sua vida na totalidade, recomeçar a sua vida. E o Senhor despediu ela com aquela palavra: vai, filha, a sua fé te salvou. Recomece a sua vida com cura, recomece a sua vida com gratidão, recomece a sua vida com testemunho. E aqui, como nós lemos, que Jesus tem uma resposta, sempre tem uma palavra para aquele que deseja recomeçar. Tantos exemplos que a gente pode ficar, que a gente tem. Eu lembrei de Zaqueu, aquele homem, quando o Senhor deu aquela palavra para ele, quando ele resolveu mudar na sua vida, quando ele resolveu recomeçar, e o Senhor disse para ele: hoje terá salvação na sua casa. Então, o Senhor, nós já entendemos, e tantos outros exemplos que a gente pode ver, nós já entendemos que se eu e você, se nós desejarmos recomeçar em pontos, em áreas da nossa vida, nós temos uma palavra
positiva do nosso Deus. Basta você desejar isso, desejar. Amém? Recomeço é se ver no versículo 14, que diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para a vida eterna. No versículo 14, né, tem algo assim que fica bem inserido, bem forte para cada um de nós. Não podemos seguir um caminho, não podemos seguir com um pensamento de antes. Quando nós queremos recomeçar algo na nossa vida, quando nós precisamos recomeçar, nós precisamos ter a nossa mentalidade mudada. Se nós não podemos recomeçar um projeto, recomeçar uma vida, recomeçar no trabalho, recomeçar naquilo que está aí no teu coração, com a mentalidade antiga, com aquela mentalidade que você estava que não deu certo. Precisamos renovar a nossa mente. Não podemos seguir com o pensamento de antes. É recomeçar com um pensamento para a eternidade. É recomeçar com sede saciada a despeito de qualquer sequidão. É recomeçar, né, com a sede saciada de qualquer sequidão, né? Já falei, a gente precisa ter essa certeza junto de nós. A falta de informação nos induz a fazer comparações, né? Quando aquela mulher disse que és porventura maior que o nosso pai Jacó. Muitas das vezes, a falta de informação, né, traz essas indagações. Mas um texto na palavra de Deus que diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao tomar conhecimento da verdade, a gente vê que a mulher samaritana ficou livre de situações que prendiam ela até a chegada dela naquele poço, até aquela conversa dela com o Senhor. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do que aquele mesmo, que ele mesmo bebeu? E bem assim os seus filhos e o seu gado? Foi a indagação, né? Recomeçar significa entender menos de passado e ter uma visão de futuro. É viver da novidade que Jesus tem para nós. Amém? E ela se interessou pelo recomeço, mesmo com algumas dificuldades. Porque, às vezes, irmãos, nós estamos em meio a tantas, né, dificuldades que a gente se nega a recomeçar. Mas nós vemos aqui que, mesmo a meio a tantas situações, aquela mulher, ela se interessou em um novo recomeçar. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é o teu marido. Isto dissestes com verdade. Ela, né, o Senhor ali, né, tratando dela naquela situação, né,
no desejo que ele tinha e ele vendo ali a necessidade dela ter uma mudança na vida dela. Isso dissestes com verdade. Que recomeço é uma outra caminhada, a gente sabe. Que recomeço é uma outra caminhada, a gente sabe. Mas existem coisas que precisamos resolver antes de seguir. Nós não podemos seguir para um recomeço com atitudes antigas, com atitudes, né, velhas, com atitudes que nos fizeram mal, que nos causaram dano. Para um recomeço, a gente precisa avaliar aquelas situações que não favoráveis, né, e ir para um recomeço diferente, ir para um recomeço novo, em novidade de vida. Em novidade de vida. E, bem nesse texto que fala, esses maridos, né, que tem, não é seu. Eu lembrei de um testemunho, né, e quando eu e meu marido foi pregar numa igreja em Santa Cruz. E o pastor pediu para que um dos obreiros nos levasse até o ponto de ônibus. E o homem, né, foi o obreiro ele era obreiro recém-convertido, e ele conversou conosco. Ele falou: pastor, eu sou recém-convertido, a minha conversão foi assim, minha esposa, todo o tempo, né, serva do Senhor, tinha todos os trabalhos na igreja dela, ela me convidava, eu nunca fui, nunca aceitei ir, nunca me interessei em ir. E até que eu resolvi sair de casa, eu fui viver com uma outra pessoa, e essa outra pessoa me convidou para me ir. Essa pessoa estava também frequentando a igreja, convidou ele para ir no encontro de casais, e ele foi. E quando, eu nunca me esqueci desse testemunho, porque foi forte demais, quando ele foi no encontro de casais, e no encontro de casais, enquanto o pastor, né, o líder, ministrava no encontro de casais, ele ia se conscientizando. Este homem está falando tudo que esse homem diz de casamento, de vida dois, de juramento no altar, não é com esta mulher que está do meu lado. Ele está falando da minha vida com a minha esposa. E ele saiu dali, daquele encontro de casais, que ele foi acompanhado com a pessoa que ele ajeitou lá, foi viver, deu um jeitinho, e se recomeçou o casamento dele, porque ele se conscientizou ali naquele encontro de casais que estava errado, que ele precisava recomeçar a vida dele com quem ele, né, com a esposa dele. Ele foi para casa, pediu perdão e falou para a esposa: minha filha, eu fui nesse encontro e tudo que foi falado lá, Deus falou comigo que eu estava ali com a pessoa errada. Eu tinha que voltar para casa, me consertar, recomeçar a minha vida contigo. Então, né, o recomeço, às vezes, a gente, como eu abri a palavra, às vezes são recomeços que a gente já programa, que a gente já sabe, mas existe recomeço que a gente nem sabe que é naquele dia, e o Senhor tem um recomeço para cada um de nós. Amém? Então, vamos apontar 5 verdades que não pode... Vão apontar 5 verdades que pode ter nos acontecido. Primeiro, todos nós já tivemos problemas mal resolvidos e o que temos agora ainda não se resolveu. Ainda temos coisas para resolver. Aquilo que a gente não resolve, a gente carrega. E para um recomeço, nós não podemos carregar coisas velhas, coisas antigas, coisas que nos trouxe dor, né? 2,
acumulamos bagagem que o recomeço não pode suportar. 3, adiamos decisões que precisam ser tomadas com urgências. 4, aceitamos muitas coisas que a situação nos impôs. 5, acreditamos que é desnecessário ou impossível recomeçar. Essas coisas a gente precisa tirar, rever das nossas vidas. No verso 19, ela diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Recomeço significa sentir o impacto de uma conversa com Deus e ter a visão mudada. A nossa vida precisa com urgência ser impactada. Numa conversa, no teu momento de oração, no louvor, na sua oração, no seu devocional com Deus. Nós precisamos ser impactados. Porque não é possível recomeçar com a mesma visão, com a mesma sede, para a mesma água. Já estamos na rota da conclusão, e eu quero ler para vocês uma frase de Mário de Andrade, que Mário de Andrade disse: passado é lição para refletir e não para repetir. Tem que ficar no passado. Passado é lição para refletir e não para repetir. E a gente vê, né, várias, como falei, várias, dentro da palavra de Deus, várias pessoas que recomeçaram. Né? A gente vê o recomeço, né, do filho pródigo, quando ele caiu em si, de tudo aquilo que o pai dele tinha por ele, o carinho, a sua casa, seu conforto. Ele caiu em si e resolveu ir ali diante do seu pai, dizer: pai, pequei contra ti. E o pai o aceitou para um recomeço. A felicidade foi tanto, né, para ele quanto para o pai. Então, nunca é tarde para um recomeço. Mesmo que você tenha alguma indiferença e quer recomeçar um relacionamento, uma amizade, é tempo de recomeçar. Nós também vimos, né, muitos são os exemplos de recomeço. O Neemias, eu vi esse exemplo. Neemias é um exemplo de recomeço individual. Ele se comoveu, né, com que aquele povo precisava de um recomeço individual que refletiu na vida de outros e mudou a história de um povo. Ele se importou, eles precisam recomeçar, está tudo queimado, está tudo destruído. E ele se colocou ali para esse recomeço e abençoou a vida de tantas pessoas. Às vezes, o seu recomeço vai beneficiar a vida de tantas outras pessoas. Você é o exemplo, você vai ser olhado como aquele que se importou. Por isso, você não tem o direito de desistir, porque tem outras pessoas que estão dependendo de você para recomeçar. Amém? O seu recomeço é o seu recomeço, mas o meu recomeço resultará em nós um recomeço de alguém. Ninguém pode recomeçar sozinho. Ninguém vai separado, ninguém pode recomeçar separado. Então, nós ficamos com essa palavra que diz que não pode faltar o seu nome na lista dos que recomeçaram. Amém? O seu nome não pode ficar fora
lista. Recomece. Amém? Eu agradeço a Deus a oportunidade desta noite. Amém? Amém.